Tá, a gente fez então o cubo. A gente aprendeu a fazer o cubo em perspectiva oblíqua, 2 pontos de fuga. A gente fez lá as caixas em perspectiva oblíqua, né, em 6 caixas. E daí eu pedi pra vocês fazerem a mesa. Vou ensinar vocês a fazerem a mesa também em perspectiva oblíqua, tá? Então, assim, a mesa ela tem que ser o tampo da mesa. Ela tem uma espessura, né, porque é madeira. E os pezinhos da mesa. E é isso. Então, vamos pensar assim, uma mesa, ela tem um tampo, e cada pontinha desse tampo, a gente vai chamar por uma letra, tá? A, B, C e D. Perspectiva oblíqua, 2 pontos de fuga. Os pontos de fuga são equidistantes, né? Ponto de fuga 1 até o PV eu coloquei 12 centímetros, do PV até o ponto de fuga 2, 12 centímetros também. Mas você pode colocar 15, pode colocar 20, você que escolhe quantos centímetros você vai colocar. Para fazer o tampo, eu faço de forma aleatória, eu não coloco medida, tá? Então, só coloco a minha régua do ponto de fuga 1, atravessando o PV e desenho uma linha de fuga. Coloco a minha régua em cima do ponto de fuga 2, cruzo com a minha linha de fuga do ponto de fuga 1 e risco também. Com isso, eu tenho um ponto, que eu vou chamar ele de ponto A. Tem um ponto A, eu vou achar agora o ponto B, ó. Escolho aonde vai ficar esse meu ponto B. Aleatório mesmo, ó. Seria essa aresta aqui da minha mesa. Fiz isso, coloco a minha régua no ponto de fuga 2, ó. E no ponto B e risco. Tá quase pronto já esse tampo da mesa, tá? Fiz isso. Agora, eu já posso escolher o ponto C e o ponto D. Coloco a minha régua no ponto de fuga 1 e escolho o tamanho dessa mesa aqui, tá? Então, vai ser esse tamanho aqui. Então, eu já tenho o ponto C e o ponto D. Vou deixar de preto esse tampo da mesa, pra vocês verem que já foi feito esse retângulo que é o tampo da mesa. Então, ó. O tampo da mesa já tá pronto. Fiz isso, agora eu preciso desenhar a espessura da madeira aqui, ó. Para eu fazer isso, desenhei a espessura da madeira em algum desses 3 pontos aqui, automaticamente eu já tenho todos os outros 2, tá? Então, escolho o tamanho que eu quero da madeira, escolhi aqui no ponto D. Quero que a madeira tenha esse tamanho aqui, ó, espessura da minha madeira. Fiz uma perpendicular da linha do horizonte, ó, pra baixo. Escolhi a largura da minha madeira. Coloco na linha no ponto de fuga 1, alinho com essa espessurinha e risco, ó. Desenhei. Fiz isso, já posso descer a minha linha do ponto C, ó, pra baixo. Já fiz uma lateralzinha dela. Agora, eu uso o ponto de fuga 2, alinho lá com o ponto C, ó, e risco essa linha de fuga. Fiz isso, desço a minha linha do B até essa linha de fuga. Fez isso, eu já tenho a largura do tampo da minha mesa. Então, ó, vou marcar mais forte. Aqui. 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 E aqui. Então, já tenho o tampo dessa mesa. Agora, a gente vai fazer o pé da mesa. Quando que eu vou fazer? Eu vou escolher para fazer o pé o ponto C. Escolho o tamanho do pé a partir do ponto C. Posso escolher também o ponto D ou o ponto B. Mas eu quero escolher esse. Porque se eu escolho o C ou D ou B, todos os outros vão ter a medida automática, tá? Desci aqui o tamanho que eu quero.
Acho que vai ficar legal se eu fizer desse tamanho aqui. Então, vou fazer agora uma medida a partir dessa linha. Então, ó, vamos só saber aonde que vai parar cada pezinho de mesa. Bem clarinho. Risco lá no ponto de fuga 1. Risco lá no ponto de fuga 2. Vamos saber onde termina o pé do ponto B. Vai terminar aqui. Onde termina o pé do ponto D, vai terminar aqui. Agora, vamos descobrir se vai aparecer o pé do ponto A. Será que o pé da mesa vai aparecer aqui ou vai ficar escondido? Então, ó, ponto de fuga 2, ligo lá no D e risco. Parece que não vai aparecer. Ponto de fuga B, lá no ponto de fuga 1 e risco. Não, ó. O pé da mesa ia ficar escondido bem aqui, ó, não vai aparecer. E agora, só desenhar o tamanho do pé da mesa, tá? Então, ó. Desenho aqui pra direita. Desenho pra esquerda. Desenhei o pé da mesa do ponto C. Desenho o pé do D e puxo lá no ponto de fuga 2 para desenhar a espessura da minha madeira. Puxei e fecho a espessurinha da madeira. Fechei. Mesma coisa com o B, ó. Puxo a minha madeira, puxei, vou lá no ponto de fuga 1 e puxo a espessura dela aqui do ponto de fuga 1 pra lá, ó, pra eu saber a espessura da madeira. Aí fecho de novo e acabou. E tá pronta a nossa mesa. Agora eu só vou reforçar ela. Aqui e aqui. Tá pronta. Aqui. E tá pronta a nossa mesa.